Vamos conversar um pouco agora sobre o perfil emocional e o eixo cérebro-intestinos. Então, nós vamos entender um pouquinho de como o funcionamento intestinal, nosso estilo de vida, nossa alimentação interfere diretamente na formação da personalidade e do perfil emocional. Como essa pessoa lida com o estresse, como essa pessoa lida com as situações do dia a dia. Alguns lidam bem, outros não lidam nada bem. E tudo isso também tem uma colaboração aí do funcionamento dos intestinos ou do sistema nervoso entérico como um todo. Então, o intestino ou o sistema nervoso entérico desequilibrado ou quando não está funcionando direito, ele geralmente, não somente, nós já vimos vários fatores que interferem no bom funcionamento do intestino e consequências desses fatores, desses sistemas, mas também tem um outro que nós vamos falar agora, um pouquinho mais profundamente, que é a carência do triptofano. Nós trabalhamos aqui na bioortomolecular com o 5-HTP, tá? Que é um aminoácido natural com ação semelhante ao do triptofano e que ele é um precursor do neurotransmissor serotonina. Lembrando que a serotonina é como se fosse a gerente de uma empresa gigantesca que é o nosso organismo. E ela é a gerente dessa empresa. Ela é a gerente de todos os neurotransmissores. E neurotransmissor, já falamos que se um não estiver funcionando direitinho como deve, estiver em desequilíbrio, acaba prejudicando todos os outros, porque eles funcionam em sincronia, em cadeia, né? Como uma engrenagem que tem que estar com os dentes perfeitos. Então, a serotonina é o eixo dessa engrenagem. Então, a carência do triptofano, ela é muito prejudicial, por quê? Porque ela é quem proporciona o metabolismo de muitas bactérias benéficas que são moradoras do nosso intestino, sem as quais a nossa vida não funciona, o nosso organismo não funciona da maneira correta. E isso piora ainda mais quando tem uma falta da vitamina B3, que é o ácido nicotínico ou a nicotinamida, que a gente usa aqui, para não ter aquele efeito, né, que a gente sabe que de Hersheimer, que é um efeito de a pessoa ficar muito vermelha e coçando muito, porque ativa muito a circulação dos pequenos vasos sanguíneos. Então, se tiver com baixa de triptofano, que nós vamos trabalhar com 5-HTP para repor esse triptofano, e estiver ainda com baixa da vitamina B3, fica ainda pior. Por quê? Porque a vitamina B3, quando o organismo percebe que está faltando o triptofano ou 5-HTP, então o organismo ele dá um comando para a vitamina B3, porque o organismo ele sempre vai tentar se manter vivo, se manter funcional, se manter em homeostase. Nós já falamos sobre isso também. Então ele dá um comando à vitamina B3, ela entra em ação e faz o papel do triptofano. Ela se transforma teoricamente, ela faz o trabalho do triptofano. É como se o funcionário da empresa faltasse porque ficou doente e ele está em atestado médico, por exemplo, e aí vai um outro funcionário que é de uma outra função agregar também. Ele vai ter que abraçar a função desse outro funcionário, vai ter que dar conta das duas funções, a dele, que já é dele mesmo, e a do outro, para que a empresa continue funcionando direitinho. Então, nosso organismo é da mesma forma. A nicotinamida, ela vai lá para fazer também, além do trabalho dela, o trabalho do triptofano. É claro que isso, por um tempinho, funciona. Imagina esse funcionário. Se ele fizer isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, talvez uma semana ele dê conta. Mas se ele fizer isso por 1 mês, 2 meses ou por um período prolongado, esse funcionário aqui também não aguenta. Chega uma hora ele vai ficar doido. E ele vai chegar lá no gerente
né, no neurotransmissor, vai dizer assim: olha, eu vou pedir a conta, não estou aguentando isso, não consigo mais viver, não tem, é humanamente impossível para mim fazer o meu trabalho e do outro também. Aí vamos supor que o gerente diz para ele: ah, o problema é seu, você vai ter que fazer esse trabalho, ponto final. E aí ele vai continuar fazendo o trabalho, para não precisar sair da empresa. Mas o que vai acontecer? O trabalho vai sair ruim. Ele não tem condições, principalmente depois de algum tempo já, cansado, esgotado, ele não tem condições mais físicas, nem emocionais, nem psicológicas para fazer esse trabalho. Então, tanto o trabalho dele quanto o trabalho do outro vão sair meia boca, vai ficar ruim. Então, esse departamento aqui vai ficar com um resultado ruim. Né? No final do mês ou determinada data do mês, quando há reunião da gerência, vai dizer: olha, aquele departamento que está ali sob os cuidados da nicotinamida ou da B3, tá ruim, não tá dando resultado, tá saindo tudo errado, tá faltando coisa, tem dia que faz, tem dia que não faz, o resultado ali tá ruim, tá saindo coisa com defeito, material com defeito, mesma coisa no nosso organismo. Então, quanto maior o tempo de falta do 5-HTP, pior fica. Tá? Isso é para uma compreensão do triptofano como coadjuvante aí na saúde mental. Tá? Por que a gente usa o triptofano para clientes, por exemplo, com depressão, com cansaço mental, com estresse emocional, transtorno pós-traumático e outros nomes, sintomas. A gente usa o nome somente para ter um direcionamento desse organismo da pessoa. Na psicoterapia, sim, a gente utiliza esses nomes para fazer algum tratamento específico. Na bioortomolecular, é somente para orientação. Então, qual é a conclusão que a gente tira dessa informação aqui, do triptofano e da nicotinamida? A gente conclui, então, que o mau funcionamento desse intestino, que vai acabar prejudicando todo o departamento e toda a empresa, que é o sistema nervoso entérico, é diretamente responsável por vários desequilíbrios emocionais e psíquicos do ser humano. Porque 5-HTP trabalha com os neurotransmissores, e neurotransmissores nós já vimos que eles trabalham diretamente ligados com o cérebro, ok? E então os distúrbios e desequilíbrios emocionais, mentais, psíquicos vão começar a aparecer. O desequilíbrio do eixo cérebro-intestino, gerando a falta do triptofano, está envolvido em desequilíbrios de humor em crianças, adultos e idosos, depressão, obesidade, desejo por carboidratos, desequilíbrio do apetite de uma forma geral, e vários desequilíbrios mentais e psíquicos. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? O núcleo mediano da RAF, septo e hipocampo fazem parte dos circuitos cerebrais que integram respostas emocionais. A ação da serotonina, nós já falamos aqui mais um pouco sobre a serotonina, o que prejudica, o que ela faz. A ação da serotonina no sistema nervoso central também se relaciona com o humor, a qualidade do sono, com a agressividade, o apetite, o comportamento sexual e alguns outros sintomas também, e fatores também. Então vamos começar a entender isso lá já desde o começo da vida. Quando o bebê nasce, a barreira hematoencefálica, que é aquela barreira do cérebro, que ela permite ou proíbe que substâncias entrem ou saem, ela é como se fosse a membrana da célula, então ela é a membrana do cérebro. Quando o bebê nasce, ela está perfeita, mas é extremamente sensível na vascularidade dela. Ela está perfeitinha, mas a vascularidade dela ainda está se formando. Começa se formando aqui, olha, quando começa a formar o cérebro, com 3 semanas de vida do embrião. Então ela é muito sensível
Quando o bebê nasceu aqui, ela ainda continua em formação até o final da adolescência. Então, nessa fase, ela é extremamente sensível. Quanto mais novinho é o ser humano, mais sensível essa barreira é, porque ela está se formando. Na fase de crescimento dessa criança, essa vascularidade se encontra muito absorvente e sensível a todo tipo de toxinas circundantes apresentadas a esse organismo. Então vamos pensar um pouco. Essa barreira hematoencefálica, ela é extremamente sensível, ela é muito absorvente e ela começa a se formar aqui com 3 semanas de vida, por volta de 25 dias, que foi essa foto que eu encontrei aqui, tá? Então é aqui esse amarelinho. Ela é muito sensível. Esse bebê ele está se alimentando do que? Aqui eu coloquei a placenta e o cordão umbilical. Olha aqui a formação do cordão umbilical. Então, tanto recebe, esse vermelho, recebe a alimentação da mãe, o líquido, né, que vai alimentar através do cordão umbilical, quanto devolve para essa mãe resíduos, através do azul, devolve para a mãe, resíduos formados aqui nesse metabolismo, nesse embrião, daqui a pouco se torna uma pessoa, né? Por enquanto ainda é um feto. Então, tanto recebe da mãe, quanto devolve para a mãe. Por isso que criança que tem um tipo sanguíneo diferente da mãe, no final, quando o bebê nasce, a mãe tem que tomar uma vacina. Por quê? Porque suponhamos que esse bebê, ele tem o sangue tipo O e essa mãe tipo A ou tipo B. Ele está devolvendo resíduos, né? Ele recebeu da mãe e ele devolveu. Então tem uma mistura daqui do bebê e da mãe. Misturou componentes, né? Células, toxinas e tudo mais. Quando ocorre essa mistura, o bebê saiu, daqui a pouco ele fica limpinho. A mãe não, ela fica com todo o resíduo. Então ela tem que tomar aquela vacina para limpar esse organismo dela, tá? E sai os resíduos desse bebê. Mesmo que seja o mesmo tipo sanguíneo, o que vai acontecer? Ainda assim, o bebê ele tem resíduos dessa alimentação, resíduos dessa célula em transformação, desse feto, e está devolvendo aqui para o corpo da mãe. Tá? Através da placenta, devolve para o corpo da mãe. Então, a mãe ela está recebendo também algumas toxinas desse metabolismo aqui de formação desse bebê. Isso é muito importante a gente saber para entender algumas situações. Então, voltando aqui nessa barreira, quando está se formando, né, o hipocampo está se formando através da barreira hematoencefálica, que ainda tem a vascularidade muito sensível. E o que acontece? Essa mãe ela está se alimentando, vamos supor que a mãe é fumante. O que ela está mandando para esse bebê? Toxina, berílio, mais um monte de coisa, chumbo. Se ela pinta os cabelos, se ela faz unha, toda mulher, a maioria das mulheres fazem unha. Se ela toma bebida alcoólica, se ela come comida com muito agrotóxico, se ela come muita carne contaminada com muita toxina, essas porcariadas todas que a gente já sabe. Se ela vive numa cidade onde o ar é muito ruim, tudo, enfim. Se ela usa muitos cremes nesse corpo, se ela usa perfume, se ela usa muitos shampoos com um monte de química, creme corporal, batom, maquiagem, esse tanto de coisa que normalmente as pessoas usam, nós usamos, né? Porque até então a gente não sabia esse tanto de intoxicação, nós éramos inocentes, inclusive produtos naturais que estão, né, marcas, né, que induzem a gente a pensar em cremes, produtos naturais, tem muita toxina, tem pouco de natural ali. E a gente está ingerindo aquilo, tanto via alimentação, refrigerante, por exemplo, lanches, tudo isso que está no corpo da mãe está passando para esse bebê.
E o que está acontecendo? Está acontecendo que essa barreira hematoencefálica é muito sensível, toda essa toxina do bebê, toda essa toxina da mãe está passando para o bebê e está invadindo essa barreira hematoencefálica. Então ela está se formando. Olha a compreensão disso, como dá um incômodo, um mal-estar, como a gente percebe o perigo. Como as gestantes deveriam todas, antes de engravidar, fazer uma limpeza no seu organismo durante no mínimo 6 meses. No curso do Gabriel Carvalho fala muito sobre isso e outros que eu fiz também. Fazer uma limpeza nesse organismo, mudar totalmente o estilo de vida, os hábitos, todos os hábitos de uma forma geral, para depois engravidar e manter durante toda essa gestação e essa amamentação esse bebê recebendo menos toxina possível. Então tudo isso que nós já falamos aqui entra para o organismo e para o cérebro desse bebê. Esse cérebro está em formação e tudo que ele recebe de informação está se tornando parte desse cérebro. Ele está recebendo toxinas. Olha só, vai aumentando, né? Quando chegou aqui nos 9 meses, tudo que essa mãe fez de errado, tudo que ela respirou, se alimentou, tomou, passou na pele, ingeriu, usou de produtos de limpeza na casa, amaciante de roupas, fica diretamente ligado na pele, lençóis, travesseiros, cobertores, tudo isso entrou na pele, entrou na corrente sanguínea, foi para o bebê e está aqui na barreira hematoencefálica, e esse cérebro se formou já fragilizado. Se essa mãe tomou antibiótico, se essa mãe tomou não tomou vitaminas, não suplementou direitinho, se essa mãe tem parasitas nesse organismo, parasitas no intestino, no fígado, nos órgãos de uma forma geral, nos pulmões, se essa mãe tem bactérias, fungos, tudo isso já chegou aqui para esse bebê. Então, aos 9 meses de idade, o cérebro dele se formou com diversas informações que recebeu do corpo dessa mãe, que inocentemente fez isso, às vezes não é inocentemente, às vezes o cliente ele vem procurar a nossa clínica, a gente passa o tratamento, a gente faz a psicoeducação, que é informar tudo isso para o nosso cliente e para a nossa cliente gestante, por isso que é importante a gente saber tudo isso. Então a gente informou essa cliente, informou essa gestante e ela vai embora e diz assim: não deve ser isso não, não deve ser tudo isso, porque sempre foi assim, agora eu vou mudar minha vida? Não vou deixar de fumar não, eu não consigo parar de fumar, é pior eu parar do que eu continuar. Não vou deixar de beber, não vou deixar de usar tal coisa, eu vou ficar sem passar creme no corpo, vou passar óleo de coco, que nojo. Olha tudo isso, né, que a gente vai ouvir, que vocês vão ouvir no espaço ou no consultório de vocês. Não vou fazer isso não, que nojo, ficar com a pele melada, cheia de óleo de coco. Aí você vai explicar para ela: você é o primeiro exemplo. Não, eu utilizo óleo de coco, eu não utilizo mais esses cremes. Eu utilizo cremes naturais, utilizo produtos naturais e eu não fico com a pele melada. Olha meu cabelo como que não é todo melado. E isso e aquilo e tal. Eu não uso essa maquiagem. Eu não uso esse tanto de coisa. E nem por isso eu sou menos feliz e tal. Aí você vai usar seu argumento, tá? Porque essa mãe que ela usa muita maquiagem, que faz eu não sei muito bem, porque eu nem faço essas coisas, né? Aqueles tratamentos de cabelo que as mulheres fazem para alisar o cabelo, para deixar o cabelo liso, eu não sei como que chama aquilo, mas eu sei que tem muita toxina, muita química, e elas continuam fazendo na gravidez. Elas continuam usando aquela maquiagem, continuam usando muito perfume, usando toda aquela toxicidade, né? Não abrem mão daquela pasta de dente sem flúor,
sem o alumínio, não abrir mão de nada daquilo, de suco de caixinha. Ah, não, eu vou tomar tal suco que é de caixinha natural, que está com uma embalagem de alumínio, está enchendo de alumínio. E ela não faz isso. Ela sai e fala, não vou fazer isso não, vou abrir mão de maquiagem, Deus me livre, vou virar uma bruxa. Né? São as falas que a gente ouve. Então, o que a gente vê nascendo hoje? Muita criança com TDAH, muita criança com tanta coisa, né? Inclusive com autismo. Então, autismo a gente já sabe que é uma criança que nasceu com um intestino extremamente sensível. Então, já se formou aqui, né? Essa mãe, ela já tinha uma tendência, ela já tinha um organismo que não fazia um detox bom, provavelmente geneticamente, ela já vem com a enzima P450 com defeito, né, na fase 2, isso é muito comum, e a alimentação dela já não era essas coisas, o estilo de vida dela não era bom, ela não fazia limpeza de fígado, vesícula e tudo mais, então ela já tinha uma dificuldade de detoxificar, já tinha muitos metais pesados. Isso já trouxe uma genética modificada para esse bebê, para esse feto. E ela ainda permaneceu com esse tanto de intoxicação para esse bebê, então ele já nasceu, né, com um intestino um tanto afetado, muito sensível, lembrando que o mesmo tecido da barreira hematoencefálica é o tecido do intestino. Então, se a vascularização da barreira hematoencefálica é sensível nessa fase, o intestino igualmente é. Então, aqui a gente começa a compreender uma série de fatores que a gente não entendia antes e que culpava o destino, o karma, isso, aquilo, não sei o quê. Então, aqui a gente tem uma outra visão, que é uma visão científica, para a gente entender isso de uma forma, uma outra visão, na verdade. A gente precisa ter as visões, as versões do mesmo fato para encaixar tudo e fazer uma compreensão global e não ter uma visão de túnel que só enxerga sobre uma ótica, e uma ótica só nunca vai dar um entendimento total para a gente. Então, ok. Fase de crescimento. Dessa forma, a fase de desenvolvimento se torna uma base emocional e psicológica para o indivíduo adulto, juntamente com o fator ambiente familiar. Por que o fator ambiente familiar? Voltando aqui, nós estávamos falando da formação aqui do hipocampo, né? Cadê o hipocampo aqui? Hipocampo. Nós falamos do hipocampo. O hipocampo, o que ele vai... Deixa eu ver se foi aqui nesse que eu coloquei, foi no outro. Tá. Então, o ambiente, vamos falar aqui do ambiente familiar. Como que é esse ambiente familiar? Como que essa gestante está vivendo? Ela está num bom relacionamento? Ela está num ambiente bom? Ela está numa situação financeira que deixa ela um pouco mais tranquila? Ou deixa ela muito preocupada? Como é que está o ambiente político? Como é que está o ambiente de uma forma geral? Né? Então, tudo isso vai influenciar na formação desse bebezinho aqui. Alguns parâmetros a ser considerados são a saúde geral e principalmente intestinal da mãe. Aqui a gente está falando da gravidez, durante a gravidez, né, como é que está a saúde geral dessa mãe. A saúde envolve o ambiente, como nós já falamos agora, envolve todo o ambiente, envolve a saúde emocional, a saúde mental, a saúde psíquica, que são coisas diferentes, esses três. A saúde espiritual dessa mãe, envolve o ambiente em que ela está inserida, tudo que nós já falamos aqui. Envolve a alimentação dessa mãe, como que ela se hidrata, o sono dessa mãe, envolve tudo isso. Então chegou o momento do parto desse bebê. O
momento do parto. Como que essa mãe encara esse parto? Ela está preparada? Ela é emocionalmente madura para encarar um parto? Porque um parto não é uma coisa simples. É um estado de... É um luto que tanto mãe quanto bebê sofrem nesse momento. Além de ser uma situação extremamente amedrontadora para a mãe e, consequentemente, para o bebê, porque mãe e bebê nesse momento são um campo energético único, além de ser estressante, causa muito medo, ou da cirurgia cesariana, ou do parto normal, ou de acontecer alguma coisa, ou desse bebê nascer com algum defeito, com alguma doença, principalmente hoje em dia, né? Que dificilmente um bebê nasce totalmente normal. A mãe nunca sabe se ele vai desenvolver esse tanto de desequilíbrios que estão tendo, né, atualmente. Então, o parto, além de ser um momento de muito medo mesmo para as mulheres e para os pais também, o pai também influencia, tá? Porque a frequência vibracional desse pai interfere diretamente nesse bebê. Um pai que não quer esse filho, um pai que não gosta dessa gestante, ele não ama essa mãe, ele se incomoda com ela, ele está com ela por obrigação, está suportando aquela gravidez, ou é uma mãe imatura que não leva essa gravidez com maturidade, com serenidade, da maneira que tem que ser, e ela se torna aquela gestante. Vou repetir algumas palavras que eu ouço, né, no dia a dia na clínica. Ela ficou insuportável depois que ficou grávida. Ela pensa que ela é uma menininha, uma criancinha, quer tudo na mão, não quer fazer nada, ficou muito preguiçosa, ficou chata, chorona. Então aqui envolve uma série de questões, né, da psicoterapia, importante de um terapeuta bioortomolecular entender isso também. Então, essa vibração, essa frequência vibracional desse pai, ela está indo diretamente para esse bebê. Eles estão próximos, no mesmo ambiente. E a tendência de pessoas que vivem no mesmo ambiente é de afinar a frequência vibracional. Vamos lembrar aqui do diapasão, tá? Que se você tocar um instrumento, ou se você, tanto faz, ou um ou outro, né? Ou toca um instrumento, ou mexe com o diapasão dentro do mesmo ambiente, ambos vão ser afetados. Eles estão, um gerou frequência, o outro gera frequência também. Instrumento também, a orquestra, ela afina um instrumento, ela afinando esse um instrumento, ela vai dando a frequência ali, os outros instrumentos vão se afinando também. Então, frequência, ela influencia outros instrumentos ou outras pessoas que estão no mesmo ambiente. Então, esse pai, ele vai influenciar, né, com os sentimentos dele, vai influenciar esse bebê. O bebê é extremamente mais sensível do que a mãe. Lembrando lá daquela barreira que é vascularizada, extremamente vascularizada e sensível. Capta muito fortemente tanto agressores quanto frequências. Então, olha como é importante isso, né? Olhar essa parte frequencial, essa parte de física quântica, mecânica quântica, que não tem nada de esoterismo, é uma confusão muito grande que é feita aí, né, por falta de conhecimento. Muitas pessoas entendem a física quântica como esoterismo, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, são departamentos totalmente diferentes. Então, um parto prematuro, o que ele pode gerar nesse bebê? Aqui nós estamos ainda falando do eixo cérebro-intestino. O que esse parto prematuro vai gerar nesse bebê? Ainda não está formada a microbiota do bebê totalmente e afeta a imunidade. Um bebê prematuro, ele já vai ter um problema de imunidade baixa, tem que olhar muito para a imunidade desse bebê. Então, uma das perguntas para a gente fazer para o nosso cliente, na nossa lista de anamnese, antes dele entrar até para consulta, se for possível, é como foi o parto dele.
até para entender como é que ele veio ao mundo, se com a imunidade já bem formadinha, com a microbiota formada ou não. Pode gerar várias patologias, alergias, problemas gastrointestinais, problemas imunes, doenças autoimunes, doenças metabólicas e inclusive psiquiátricas. Inclusive psiquiátricas, porque nós já entendemos agora lá no slide passado. E vamos continuar agregando aqui. Então, olha como tudo isso é importante. Um parto prematuro sempre acaba gerando aquela criança que está sempre resfriadinha, que é mais sensível, mais frágilzinha. Muitas vezes essa criança, ela nasce menorzinha, daqui a pouco ela desenvolve e fica grande perto das outras crianças. Na maioria das vezes não, ela desenvolve menorzinha mesmo, porque ela tem imunidade baixa. A tendência dela é sempre estar mais doentinha e então o hormônio do crescimento dela não funciona muito bem. Não dorme muito bem, parasitas se desenvolvem muito mais facilmente no organismo dessa criança. Então, ela vai ser uma criança menor e está sempre doentinha, sempre resfriadinha. Vamos lembrar aqui de crianças autistas. Criança autista, ela está sempre resfriadinha e sempre com vermes. Então, ela já nasceu, né, com essa imunidade mais prejudicada por conta das toxinas. E sempre é um cuidado constante, né? E também geralmente anda junto TDA, TDAH, essa coisa toda com uma criança autista. Que mais o que a gente precisa considerar como parâmetros? A flora vaginal da mãe durante a gravidez, tá? E durante o parto, tá? A flora vaginal da mãe é de extrema importância se for um parto normal. Quando é um parto normal ou um parto vaginal, o contato com a microbiota vaginal e intestinal dessa mãe, porque o canal ali é muito próximo, né? O canal vaginal é próximo do ânus, além de já ter interagido com a flora intestinal dessa mãe, já passou para a corrente sanguínea da mãe. Dificilmente uma mulher adulta hoje não está com a hipermeabilidade intestinal, o intestino já está permeável, então já está vazando com aquele leaky gut, que é denominado com esse nome, eu já gosto de chamar de vazamento mesmo, fica melhor para entender. Então esse contato, quando é o parto normal, o parto vaginal, a criança tem contato, ela passa pelo canal vaginal, e então aquela microbiota vaginal dessa mãe já teve contato com a pele do bebê, com a mucosa do narizinho, do olho, da boquinha do bebê, e ela fica naquele líquido, naquela substância da mãe por um tempo, mesmo depois de nascida. Ela não toma banho imediatamente, então teve o contato, já entrou pela pele dela, já faz parte do organismo dessa criança. E intestinal também, porque por mais que seja feita higienização e tal, naquele momento sempre acontece de a criança entrar em contato com a microbiota intestinal da mãe. E isso irá preparar a microbiota do bebê para digerir o leite materno. Olha que interessante! Então vamos voltar aqui a muitos anos atrás. Muito antigamente, não se fazia aquele esvaziamento intestinal nas mulheres quando elas iam ter o bebê. Tinha um bebê em casa, com parteira. Então, normalmente, no parto normal, as mulheres defecavam junto. Por quê? Ela tem que fazer muita força para o bebê nascer. E ela não vai ficar controlando, vou fazer força só no canal vaginal, né? Não vai fazer isso, não tem como fazer isso. Principalmente naquele momento que está tudo dilatado ali. Então ela fazia aquela força e aquele líquido, aquele bebê, acabava entrando em contato com essa microbiota intestinal dessa mãe, mais fortemente do que é hoje. Mesmo em partos normais, é tudo muito higiênico, tudo muito limpo, faz o esvaziamento intestinal, faz a higienização, faz aquela limpeza toda.
ainda o bebê ele acaba entrando em contato, mas limitado, um contato muito menor. Agora a microbiota vaginal ele entra em contato. Então o que acontecia? Bem antigamente, quando entrava em contato, quando era natural de verdade, o que acontecia? Dificilmente tinha um bebê que era alérgico ao leite materno. Dificilmente tinha criança que tinha esse tanto de doença que as crianças têm hoje. Não tinha criança que vivia só resfriada, como vive hoje. Criança autista, raramente se ouvia falar. Muito raro mesmo. Eu me lembro, há 50 e poucos anos atrás, sempre muito observadora de questões humanas e tal, de estereótipos e tipos humanos. Eu me lembro de uma pessoa durante toda a minha infância só, que tiveram um filho que tinha uma coisa que na época não tinha esse nome, chamavam de retardados na época. E era um rapaz que ele tinha, hoje eu sei que ele era autista, esse rapaz. Extremamente inteligente, já devo ter mencionado aqui nesse curso sobre esse rapaz, extremamente inteligente, e ele, assim, dentro desse parâmetro de autismo, foi o único que eu conheci. Tinha outras coisas lá, mas era esse. Então, não tinha esse tanto de doença que nasce criança hoje. Não tinha essa preocupação. Será que meu filho vai nascer normal? Será que vai nascer autista? Será que vai nascer com isso, com aquilo? Não tinha. Tinham outras preocupações naturais, é claro. Então, esse bebê ele já era, através dessa microbiota, que a natureza faz isso, né? Já programou dessa forma. Então, ele já tinha a microbiota necessária para digerir o leite materno. Então, tinha menos alergia, menos desequilíbrios como se tem hoje. Agora, e se o parto for cesariana? O contato com a microbiota já não vai ser a vaginal e não a intestinal naquele momento. Lembrando aqui, né, voltando aqui no parto natural, nesse momento do parto, o próprio organismo ele faz uma mudança nessa flora vaginal para que ela modifica, o organismo ele modifica instantaneamente aquela flora quando chega no próximo ali do parto, para que o bebê passe por aquela flora vaginal, entre em contato e receba aquela microbiota para ele, para aquele organismo dele fazer a modificação e ser preparado para digerir o leite materno. Quando esse parto ele é feito através da cesariana, o bebê não tem esse privilégio aqui. Aquela flora foi modificada, mas ficou perdido aquilo. O bebê não vai passar por aquele canal com aquele tratamento que ele recebe para digerir o leite materno. Ele vai passar pela flora da pele da mãe e não prepara para a digestão do leite materno e muito menos para outros leites. Então, cada vez mais nascem pessoas que têm intolerância à lactose, porque tem muita cesariana, quase não se tem parto normal, mas a maioria, sim, um percentual gritante é parto de cesariana. Então, o que esse bebê nasce? Com a microbiota da pele da mãe. Essa pele da mãe provavelmente já está ali cheia de creme que ela passou para não dar estria, para não dar isso, para não dar aquilo, para ir cheirosa para o hospital, para não sei o que lá. E o bebê, né, entrou em contato com essa microbiota da pele, que é uma outra microbiota que não tem nada a ver com essa daqui, olha, que a natureza fez direitinho para que esse ser humano se torne um adulto saudável e apto, inclusive mentalmente. Então, nesse caso aqui, além das complicações emocionais que a cesariana traz para essa criança, de ter dificuldade de encarar processos de mudança, dificuldade de tomar atitudes na vida, essa pessoa com parto cesariana, ela precisa trabalhar muito isso. Se ela não conseguiu trabalhar, vai depender de como foi o padrão de infância, quais foram as verdades que ela recebeu como padrão naquela família, quais são os comportamentos que se tornaram verdade absoluta, quais foram as crenças que ela recebeu e todo esse contexto, que isso se aprende no curso de psicoterapia holística.
Mas é importante porque essa pessoa que nasceu de cesariana, ela tem uma maneira de inconsciente de encarar situações de mudanças e tomadas de atitude bem diferente de quem nasceu de parto normal, tá? E além do mais, ela tem uma probabilidade muito maior de ter intolerância à lactose e várias outras intolerâncias. É um organismo muito mais frágil. Que mais? Qual outro parâmetro? A amamentação precoce. Muitas mães, elas não têm, elas não amamentam. Então, muitas vezes a mãe, ela não amamenta o bebê porque ela tem medo, né, que ela fique com a mama caída, a mama feia. Às vezes ela não amamenta porque ela não tem paciência. Às vezes ela não quer amamentar porque ela quer ficar livre, não quer esse compromisso. Uma série de situações, né, de questões. Ou então ela tem medo da dor, ela é aquela mãe que emocionalmente muito frágil, porque a amamentação dói, né? Acaba cortando o bico do peito, quando o mamilo fica cortado, quando a mãe não faz o preparo adequado para fortalecer essa região, que é uma região muito sensível. Então aquilo dói, aí a mãe, ela acaba procrastinando, ela não dá o mamar para o bebê, ela começa a dar mamadeira, começa a mesclar com a mamadeira, e isso também é um parâmetro que vai gerar uma complicação ali nesse sistema gastrointestinal, em relação também ao cérebro e à formação da personalidade. Daqui a pouco a gente junta todas essas informações para compreender um pouco melhor. Então, às vezes, e se a mãe não der essa primeira amamentação, tem um outro fator aí que acontece também, que é bastante prejudicial, que é o primeiro alimento que o bebê recebe do seio materno, é o colostro, que é o líquidozinho transparente, não é leite ainda. Esse colostro, ele tem todos os componentes, ele tem uma química e uma bioquímica adequada para entrar nesse sistema nervoso entérico, né, o sistema digestório desse bebê, e preparar todinho aquele ambiente ali da maneira correta, que a natureza diz que tem que ser, para que um ser humano seja saudável em todos os aspectos. Então, nesse colostro tem todo esse material. Então, esse colostro ele vai fazer um detox de tudo que não é para estar nesse organismo da criança, porque ele acabou absorvendo dessa mãe, e é um resíduo, né, do metabolismo que aconteceu ali do nascimento, do desenvolvimento dele. Tanto que as primeiras fezes do bebê geralmente são verdinhas, né? Fez um detox ali, jogou tudo para fora, são fezes muito diferentes. Depois vai tomando um outro formato. E, então precisa desse colostro, e depois aos pouquinhos o leite mesmo, né, esse soro, vai se tornando leite, vai ficando branquinho, vai se transformando em leite. Aí já não é mais o detox, aí é uma alimentação mesmo. Então, tem que ter todos esses processos naturais, não pode pular nenhuma etapa, porque tanto prejudica emocionalmente esse bebê, quanto prejudica fisiologicamente. Toda a bioquímica, toda a formação dessa célula em transformação, que é o bebê, vamos chamar assim de célula, ele está sofrendo metamorfose, o DNA está se expressando ali e recebendo outras informações que dizem para ele, olha, aqui tá legal, pode continuar nessa linha, aqui não, segura aí, não expressa isso não, porque aqui não é bom você guardar essa informação, não expressa, deixa guardadinho lá. Então tudo isso, né, essa metamorfose dessa célula que é o bebê, ela está ali recebendo informações tanto internas quanto externas o tempo todo. E a participação da mãe aí é, essencial e primordial para que esse ser humano, tanto desde bebê já e
e na fase, né, do produto final, que é o adulto, que é a ideia da natureza, né, que seja da melhor forma possível, mais saudável possível. O desmame tardio também, ele vai influenciar, vai ser um parâmetro. Por que vai influenciar? O ideal é a criança mamar até 6 meses, até 1 ano, né, 9 meses. Mais do que isso, dizem os especialistas que esse leite ele já não faz bem para a criança, e ali pelos 2, 3 anos ele acaba fazendo mal para a criança, né? Antigamente não fazia mal, hoje talvez faça por uma série de outros fatores. Então esse desmame tardio ele também vai interferir, porque tem todo um fator emocional aí também. Tem aquela mãe que ela está dando aquele mamar para o bebê, está dando o seio para o seu filho de 1 ano, 2 anos, 3 anos às vezes, 4 anos às vezes, mas ela está com ódio ali de ter que fazer aquilo, xingando aquela criança o tempo todo e reclamando da vida, impaciente com aquela criança, e a criança ali ela tem um vício emocional, né? Ela faz aquilo mais para ficar próxima da mãe. Então, ela já desenvolveu um vício. Então, é um adulto que já tem tendência a ter vícios orais, que aí a gente entra já na psicoterapia na fase oral. Então, essa criança ela tem a tendência de ser um adulto com vícios orais, cigarro, bebida, comida e outras coisas, tudo em torno da boca. Tá sempre, tudo que pega uma caneta, põe na boca e fica mordendo, ou fica roendo unha. Tudo gira em torno da boca ali. Essa criança já tem essa tendência. A parte emocional. Tem a mãe também, que é ela que não quer se desligar dessa criança. É uma mãe também imatura. Ela precisa fazer o tratamento psicológico, lógico, né? Psicoterapêutico. Porque ela que não tem coragem. Ela praticamente força essa situação, mantendo essa criança dependente dela. Ela não consegue largar essa criança. Muitas vezes isso é reflexo de um relacionamento com o pai dessa criança, um relacionamento ruim. E tem outros fatores vários, né? Não só esse. O contato precoce com o meio ambiente, higiene. Por exemplo, aquele bebezinho que tem 1 semana de nascido, a mãe já coloca aquele monte de roupa, coloca laço na cabeça, arquinho na cabeça da criança, e leva para o shopping, leva para a feira, quer mostrar o bebê, né? Leva para todo lugar que vai, leva essa criança. Esse contato é precoce. Essa criança não tem ainda os anticorpos necessários. Mas também não pode só pegar essa criança e colocá-la num ambiente totalmente higienizado, onde ela não tenha contato com o ambiente ou o microambiente. Também não. Ela precisa ter uma vida normal dentro do ambiente da casa, com os contatos. Por exemplo, cachorro e gato no berço ou na cama da criança, isso é péssimo. Emocionalmente para a criança, é muito bom ter um bichinho na casa. Agora, estar ali, o cachorro lambe o rosto da criança, a criança põe a mão no cachorro, no gato, depois põe a mão na boca, ela está ingerindo toxinas animais que não são do ser humano, são toxinas são parasitas do gato, do cachorro. Essa criança ela não tem ainda uma imunidade adequada para que o organismo dela lide com isso. Então, tem que tomar cuidado com tudo isso. Nesse momento, quando a gente comenta isso, é o momento que muitos clientes ficam com raiva, porque eles tratam os seus animaizinhos como seres humanos. E eles acham que é muito bom deixar essa criança junto com o cachorro, junto com o gato. E inclusive dá menos trabalho para a mãe, né? Porque a criança fica distraidinha ali, fica feliz porque o bichinho distrai a criança e a mãe tem mais tempo para cuidar das coisas dela. Mas o gato ele é o maior transmissor de toxoplasma. O cachorro também, mas o gato é o maior transmissor. Então essa criança ela já vai ter esse parasita no intestino dela, que não é para
ser humano ter isso, mas essa criança já vai ter esse parasita que vai gerar uma série de problemas mentais, psíquicos para essa pessoa que tem. Parasita, gente, eles têm frequência própria. Eu já falei isso no curso, falo de novo. Eles têm frequência própria. Então, eles têm algumas frequências que fazem a pessoa sentir pânico. Eles têm outras frequências, outro parasita, que faz a pessoa sentir medo de escada. Olha que coisa interessante. Medo de altura, medo da morte. Frequência do parasita, ele estando em grande número no organismo da pessoa, e eles se proliferam muito rapidamente, né? Eles não têm controle populacional, nem pílula anticoncepcional, nem nada disso. Para eles é procriação 24 horas por dia. O ambiente estando ácido, que é o que eles gostam, estão procriando o tempo todo. Então, eles têm, quanto mais deles, mais frequência dominante no nosso organismo. Olha que interessante isso. Se tem um parasita ali que faz a pessoa ter medo de escada, por exemplo, eu passei muitos anos por isso, eu não sabia o que era, não havia tratamento que resolvesse isso. Quando eu soube, né, fui estudar, fazer os cursos e tal, e soube desse parasita, fui tratar ele, acabou o medo de escada. O que mais? Uso de antibióticos repetidamente na primeira infância. Então, na primeira infância, muitas vezes a criança ela já tem uma alergia. Ela já tem alergia à lactose, por exemplo. E o que vai acontecer com essa criança? Ela toma leite de vaca, ela come pudim, come bolo, come isso, come aquilo. Ou ela tem alergia de glúten, que é muito comum, né? Criança autista é proibido, é veneno criança autista comer glúten, açúcar e leite. Proibido. É veneno. Quanto mais dá, mais está matando a criança, mais está piorando a qualidade de vida dessa criança. Então, muitas vezes a criança tem essa alergia já. Ou ela tem alergia alimentar por alguma outra coisa. Ou, na aula de tipo sanguíneo, vocês vão ver que pessoas com determinado tipo sanguíneo não podem ficar comendo carne. Pode comer de vez em quando. E tem famílias, tem regiões do Brasil que comem carne todo dia. Tem outras famílias que comem muita carne de frango. Tem um tipo sanguíneo que não se dá bem com carne de frango. Tem outro que só se dá bem com vegetais. E aí a família, né, faz uma comida única, claro, né? Como que vai fazer separado? E aí essa criança, o tipo sanguíneo dela não é compatível com aquele alimento. Ou ela tem alergia a leite ou alergia ao glúten. Ao glúten todo mundo tem, né? De forma geral. E essa criança é mais frágil do glúten. O que vai acontecer? Ela vai ter resfriado constante. Só que esse resfriado, ele é devido a... Aquele muco é criado não só pelo vírus do resfriado. Ele é criado também porque o corpo está formando um muco para jogar para fora aquilo que está envenenando ele. E ele acha o caminho das vias aéreas. Às vezes ele acha o caminho do intestino. Ele dá muita disenteria. Ele dá intestino preso de alguma forma. Então tem várias situações que acontecem aqui. Mas de qualquer forma é uma reação ao alérgeno. Aí leva no médico, o médico dá antibiótico. Aí passou um mês, dá de novo, mais antibiótico, mais antibiótico. E o antibiótico, ele vai matando a flora e fauna, né, intestinal. Ele vai matando. Essa criança que tomou antibiótico já algumas vezes, ela já está com desbiose intestinal. Estando com desbiose intestinal, ela vai ter mais resfriado ainda, mais dor de garganta ainda, mais dor de ouvido ainda, tá? E ela vai ter mais depressão, ela vai ter confusão mental, dificuldade de aprender na escola, ela vai ter dificuldade de foco, ela vai ser uma criança irritadiça, uma criança chorosa. Tem várias manifestações psíquicas que são oriundas de
alergias alimentares e problemas intestinais, tá? A dieta da mãe, já falei bastante sobre isso. Tudo que essa mãe come já foi para o bebê, já ou foi bom ou foi ruim para o bebê. E quando ela está amamentando, vai para o leite, né? Tudo que ela comer, olha, tá indo aqui para o leite, tá? E também outra coisa, né? Aqui eu já peguei essa foto que eu peguei da internet, muito interessante. Por quê, né? Lembra que eu falei do creme da mãe? E tem outra coisa também, tem as bactérias e a microbiota da pele da mãe. Esse bebê, ele tá aqui, ó, grudadinho com a pele da mãe, né? Ele vai pôr essa mãozinha na boca. Ele está, olha aqui, ó. Poucas mães lavam, né, a mama antes de amamentar o bebê. Poucas. Ela não vai ter toque, higienizar tudo para esse bebê nunca entrar em contato com nada. Mas um pouco de higiene é necessário sim, tá? Então nem toda mãe faz isso. Geralmente, né, não é, claro que não é uma regra, mas muitas mães estão amamentando aqui, estão com o celular na mão, já estão passando radiação para o bebê. O bebezinho que está passando por isso, a mãe amamentando já com o celular aqui na outra mão, às vezes em cima do bebê, que eu já vi no bracinho do bebê aqui, o celular na barriguinha aqui do bebê, o celular, e ela rolando o celular ali, amamentando uma menina. Eu vi há poucos dias agora. E o que acontece? Radiação para esse bebê. Radiação para ela e para o bebê, né? Mas o bebê é muito frágil, né? O que vai acontecer com esse bebê? Probabilidade dele desenvolver uma série de problemas, inclusive câncer, é muito alta. Se ele já tiver no DNA, então... E a dieta da criança também. Às vezes a criança já é mais velha, né? Mas o bebezinho, ela já começa a se alimentar. O que ela está comendo? Doce. Pronto. Já está piorando a microbiota intestinal dela. Se ela tomou antibiótico, piorou, né? Já está piorando a microbiota intestinal com doce, com glúten, com tudo aquilo que a gente sabe que faz mal. E ela, consequentemente, a microbiota intestinal dela já prejudicou e ela vai ter problemas emocionais, mentais, psicológicos, psíquicos, comportamental e de personalidade. E aqui nessa fase de desenvolvimento, lembrando que é a base, é o alicerce, é a estrutura. Tudo que for formado aqui, inclusive fisiológico, é o que vai basear o adulto. Então a construção desse adulto está sendo feita. E depois não muda mais, né? Muda muito pouco. E com um grande esforço muda bastante. Mas corrigindo aqui na infância, nossa, é maravilhoso. É muito difícil, mas o resultado é ótimo. Esse bebezinho aqui, eu coloquei essa foto para lembrar que o bebê, até por volta de 3 aninhos, 2 anos e meio, 3 anos, para ele ainda está dentro do útero materno. A mãe é o útero. O ambiente da casa é o útero. Na psicoterapia a gente compreende como isso influencia completamente em que adulto vai ser essa criança. Porque, repetindo, até 2 anos e meio, 3 anos, na compreensão, no inconsciente desse bebê, ele e a mãe ainda são um só, e a mãe é o útero. Por isso, quando ele está longe da mãe, ele está perdido. Ele precisa ouvir a voz da mãe, precisa sentir a frequência energética da mãe ali no ambiente que ele está. Porque se ele não sente isso, ele fica totalmente desorientado e ele pensa que metade dele morreu. E a metade dele é a mãe, né? Ele fala, estou meio vivo só, fui amputado. Isso tem consequências seríssimas, seríssimas. E tudo isso, né, que acontece no cérebro do bebê é diretamente interligado aqui na coluna, né? E da coluna saem todos os nervos no corpo inteiro. Então tudo isso, às vezes a pessoa tem um problema aqui no pé, e esse problema no pé está interligado aqui na coluna sempre e na cabeça também. Vamos falar um pouquinho do eixo HPA, que é o hipotálamo, pituitária, adrenal, para dar uma continuidade no raciocínio. Então,
agregando aqui estresse e fase de separação criança-mãe. Lembra que eu falei que até 2 anos e meio, 3 anos, para o bebê, ele e a mãe são uma coisa só, a mãe é o útero. A ativação desse eixo por volta dos 3 anos de idade da criança tem sido associada a um sistema serotoninérgico alterado, serotonina alterado, pela comunidade científica psiquiátrica. Então, vou falar um pouquinho de psicoterapia aqui, que é necessário para se entender essa formação da personalidade e o que a serotonina tem a ver com isso. Serotonina gerada lá no intestino e afeta diretamente o cérebro, então é necessário compreender isso. Ali por volta de 2 anos e meio, 3 anos, acontece uma fase que a gente chama na psicoterapia, é onde acontece a primeira ferida narcísica do ser humano. A primeira ferida narcísica, ela simboliza o quê? Esse bebezinho de 2 anos e meio, 3 anos, ele começa a compreender que ele é um ser, a mãe é outro ser. E é uma grande ferida na alma dele isso, porque ele fala, minha mãe é um ser, minha mãe não sou eu. Né? Então Lacan fala que é a fase do espelho. Tem vários teóricos que usam metáforas diferentes, mas resumindo é isso que acontece. Então ele começa a compreender, então a minha mãe não sou eu, então eu sou separado dela. E isso dói muito, porque vem aquela insegurança gigantesca. Ele fala, então eu sou por minha conta, indo mais profundo, assim, mais tragicamente. Então, se a minha mãe morrer, eu tenho que me virar sozinho. Porque até então ele pensava, ele entendia, se a minha mãe morrer, eu também é igual eu morrer. Mais ou menos é isso, né? Na verdade. Mas ele começa a entender que são seres separados. E olha que a ferida narcísica quando nasce. Ele começa a perceber também que existe uma outra pessoa aí, que é o pai. Então ele começa a perceber assim, então a minha mãe não é só minha, ela também é do meu pai. E essa é a grande ferida narcísica, porque ele fala, além de ela não ser só minha, além de ela não ser eu, ela é do meu pai. Então quando essa mãe, ela não consegue fazer um trabalho adequado, dizendo, isso quando é uma família, né? Normal. Quando vivem juntos e é uma família voltada para um bom relacionamento e uma boa criação dessa criança. Então, se essa mãe ela chegar para esse bebê, para essa criança e dizer, olha, esse aqui é o papai. Simbolicamente, ela vai fazendo isso com atitudes, né? Não é só com palavras. Esse é o papai. Ele é muito importante para nós dois. Se isso é feito da forma correta, que a gente aprende lá na psicoterapia, o jeitinho de fazer, esse adulto ele vai ficar extremamente saudável psicologicamente, psiquicamente e fisicamente também. Ele vai ficar saudável. Agora, se essa mãe, ela faz assim, olha, não, vou deixar ele mamando até 6 anos de idade, porque eu não quero compartilhar ele com o pai. Eu não sei viver sem ele. Ou ela diz assim, seu pai não presta. Seu pai é uma porcaria, ele só atrapalha a nossa vida, só nós dois somos importantes. Eu só amo você, não amo seu pai. Não liga pro seu pai não, seu pai é um alcoólatra. Não liga pro seu pai não, ele é um vagabundo, ele não trabalha. Deixa seu pai pra lá, seu pai é muito chato, seu pai só incomoda. Ela já está gerando uma grande dor nessa criança, e o que essa criança está entendendo? Metade de mim, que é o pai, não presta. Metade de mim é podre, é vagabundo, é alcoólatra, não merece respeito, não merece consideração. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa fase. O que isso tem a ver com o sistema serotoninérgico? Se esse trabalho é mal feito, como eu descrevi aqui, né, exagerando um pouquinho, e em muitos casos nem é exagero isso que eu falei, eu até suavizando, tá? O que acontece?
O sistema de serotonina, o sistema de neurotransmissores do organismo dessa criança, quando é bem feitinho, a mãe apresentou o pai, a mãe incluiu o pai nesse relacionamento e tudo direitinho, vai se formar direitinho esse sistema serotoninérgico. O intestino dessa criança funciona bem. Olha que relação doida isso. Se a mãe fez um trabalho mal feito, porque emocionalmente ela não soube, ela não aprendeu, ela não estudou, não sabe, né? Que ela não poderia fazer isso, transformar o pai numa figura ruim para esse filho. Então ela fez errado, ou esse próprio pai fez errado, né? Judiou desse filho. Tem pai que, né, comete muitas coisas contra o filho, e o filho olha e fala, esse é um monstro mesmo. Né? A criança não tem que entender nada. Não entende nem tem que entender. Quem tem que entender são os pais. Então, o que acontece? O sistema serotoninérgico fica alterado, fica ruim, fica defeituoso, aleijado. Isso é a comunidade científica, psiquiátrica, que confirma isso. A gente vê isso no dia a dia, todo dia, mas a comunidade psiquiátrica científica também já comprovou isso. Essa separação materna promove alterações no metabolismo da serotonina e na expressão atenuada dos receptores 5-HT1A. Lembra que eu falei do 5-HTP? No início desse bloco aqui. Ele vai controlar quem? Ele vai cuidar da ansiedade. Então, separação mal feita gera ansiedade. Mãe que não tirou da amamentação na fase certa, deixou o bebê ficar ali até 3 anos, 4, 5 anos, a criança, o que acontece? Ansiedade alta dessa criança. Não consegue encarar nada se a mãe não estiver junto. Se ela simplesmente tirou do mamar, jogou numa escolinha e vai buscar a criança na escola de noite e não dá a menor atenção, deixa o dia inteiro lá na escola, um bebezinho de 6 meses, joga lá, né? Eu digo joga porque o jeito que ela coloca ali tem diferença no comportamento dela. E ela, de manhã ela leva, entrega lá, preocupada com o dia dela, o bebê sabe disso, o bebê sabe que aquela mãe não está energizando ele, ela está olhando para o trabalho dela, para o ganho financeiro, e ela vai pegar esse bebê de noite lá na escolinha, e ela já chega nervosa, irritada com o trabalho, grudada no celular, mal enxerga essa criança, não recebe com amor, com carinho, com atenção, não tem um contato emocional, um contato no olhar com a criança e tampouco com o cuidador dessa criança, que se tornou agora como se fosse uma parte dessa criança, o cuidador. Aquele cuidador é tão importante para ele quase quanto a mãe. Ele não tem opção, ele saiu da mãe, ele tem que colocar alguém no lugar da mãe. Então, se essa mãe chega e ela não tem esse contato, esse carinho, essa atenção com o cuidador do seu filho, ou vice-versa, né? O cuidador às vezes não é um bom cuidador também. O que acontece? A separação foi ruim, a separação foi mal feita. Esses procedimentos eu estou falando por cima aqui, porque aqui é um outro contexto, é mais para conhecimento mesmo. Então vai gerar ansiedade, porque vai causar defeito aqui, ó, nesse receptor, que está dentro do sistema serotoninérgico. É o 5-HT, dentro do 5-HTP tem o 5-HT1A, que é o que gere a ansiedade. E também tem um outro que também é afetado por esse comportamento todo aqui, nessa fase da separação, né? Que é o 5-HT2, que é de recordações, conhecimentos, habilidades e experiências acumuladas graças aos seus 30 bilhões de neurônios. Então, olha só, recordações. Então, esse adulto aqui, o que ele vai só lembrar de coisas ruins da vida dele? Inclusive recordações que estão na memória celular de antepassados que passou para essa criança. Qual a tendência? Essa separação mal feita, essa família desestruturada, o que vai fazer com essa criança? Recordações da memória celular, só as ruins que ele vai acessar.
Então, o trisavô, o tataravô, não sei quem lá, da sexta, sétima geração, era uma pessoa que era um escravo, por exemplo, muito judiado, era uma pessoa que foi muito maltratada ao longo da vida todinha. Tudo isso ficou na memória celular desse parente, desse ancestral. Aí vem vindo, chega nessa criança aqui. E esse comportamento desses pais. O que essa criança vai captar? O que ela vai trazer à tona para ele? Somente aquele sofrimento. Eu sou uma vítima. Tudo de ruim acontece comigo. Eu sou azarado. As pessoas querem me prejudicar. O fulano ele é mais rico do que eu. Ele ganha mais do que eu. Eu tenho um ódio dele, tenho inveja dele. Tomara que ele se dê mal, tomara que a empresa dele quebre. Eu que mereço, eu não tenho. Entendeu? Isso aqui é muito comum em bandidos marginais. Ele tem raiva de quem tem as coisas e ele acha que ele é uma vítima, ele é um coitado porque ele não tem. Então ele fica roubando. Além de ele roubar, de prejudicar o outro, ele vai lá e bate no outro ainda. Ele vai lá e espanca, ele vai lá e estupra. Né? A mulher faz isso também. Aquelas mulheres muito maldosas. Então tudo isso, o que ele vai acessar da memória celular? Só coisas ruins. Ele vai despertar só coisa ruim. Não vai despertar coisa boa. A separação fez isso, mexeu aqui, ó, no sistema serotoninérgico. Olha como isso é importante. Conhecimentos. O que ele vai buscar de conhecimento? Vamos pegar um exagero aqui, né? Ele só vai pegar de conhecimento coisa que não presta. Vai aprender a fabricar bomba. Vai aprender magia negra, por exemplo. Vai aprender como fazer assalto, como prejudicar os outros, como encontrar falha nas outras pessoas para poder fofocar. E ele vai ficar expert nisso. Habilidades e experiências acumuladas graças a seus 30 trilhões. Então, se ele também tem essa questão aqui familiar, quando prejudicado no sistema esse 5HT2, ele pode ter sim dificuldade em desenvolver habilidades, dificuldade em pegar as experiências acumuladas e se tornar, por exemplo, você está fazendo esse curso aqui, tem um monte de informações que eu coloco aqui para vocês, que eu não vi nenhum curso, nem que eu fiz nem que eu não fiz, assim, mas que eu conheço, eu não vi. Né? É sempre o assunto focado, redondo, só naquilo. Eu coloco uma série de outros acessórios aqui que são necessários para a gente compreender, né? Para ser um terapeuta excelente, para chegar no nível de excelência, você precisa de uma série de outras informações que eu já coloquei aqui. Não dá para seguir só a linha da informação desse assunto, senão você vai faltar coisa para você. Mas se, vamos supor que você é um aluno que fala, eu não consigo, é muita informação. Ela está falando de bioquímica, daqui a pouco ela já está falando de biofísica, daqui a pouco já está falando de célula, está falando de frequência, está falando de psicoterapia, está falando de Freud, está falando de Lacan. Eu não consigo, é muita coisa. Esse curso aqui tá louco, não dá certo não, muita coisa para aprender, ela está misturando tudo. Então por quê? Vai dar uma procuradinha, essa separação aqui. Será que teve algum problema? Dá uma olhada. Então a maneira de compreender é a primeira maneira que eu coloquei. É importante você conseguir olhar tudo que está envolvido um sistema serotoninérgico prejudicado, tudo isso aqui que está envolvido e tudo que eu já falei desde o começo do curso, é importante você saber, porque você consegue fazer uma pesquisa mais profunda do seu cliente. E se você não consegue absorver, é porque logo você vai entender como é importante você estar detoxificado, seu fígado estar funcionando bem, para você entender tudo, tá? Para compreender o curso. E como é importante também você estar com o sistema serotoninérgico funcionando direitinho para conseguir pegar todas as informações que eu já passei e acumular essas experiências, né? E gerar uma habilidade de ser um terapeuta excelente. E quando você vai atender seu cliente, você começa a conversar com ele, depois que você leu a ficha de anamnese dele,
Você vai explicando para ele, explicando umas coisas dentro do possível, senão você deixa ele louco, né? Mas você consegue compreender melhor o seu cliente e você consegue passar para ele conhecimento e vai fazer com que ele confie em você e o seu tratamento vai ser 100% de eficaz para ele. Então tudo isso para se explicar o sistema serotoninérgico e como que isso forma uma personalidade, a personalidade do adulto, da criança e do adulto. A depressão pediátrica também está diretamente relacionada ao desequilíbrio do eixo HPA e já demonstra um perfil nascendo e que pode ser definitivo para o adulto, pois se não tratada corretamente, será fortalecida com o passar do tempo. Então aqui, olha, hipotálamo, ele é diretamente ligado com a pituitária, é a cascata, né? E vai lá para o córtex adrenal. É formado aqui os neurotransmissores, é formado lá no intestino, né? E aí alimenta aqui o hipotálamo, que vai gerar esse hormônio, esse hormônio, CRH, ele vai funcionar aqui na pituitária e vai transformar outro hormônio, ACTH, nós vamos falar no próximo bloco sobre os hormônios, no próximo módulo, e vai interferir aqui, influenciar no córtex adrenal e vai formar o cortisol. Agora, esse intestino está ruim, esse intestino está prejudicado por uma série de questões, desbiose, vazamento, não sei o que mais, estilo de vida ruim, alimentação ruim, comportamento ruim, prejudicou o intestino. Ele vai prejudicar a adrenal, nós já vimos como está tudo interligado. Ele prejudica a adrenal. A adrenal vai gerar muito cortisol e chega uma hora não consegue gerar mais cortisol. Vai ter um retorno negativo, tá? Tudo no corpo interligado vai prejudicar o hipotálamo. Prejudicando o hipotálamo, prejudica todos os neurotransmissores, prejudica todos os outros órgãos, outros sistemas e assim vai indo. Então, olha como o eixo HPA ele é importante, resultando na depressão pediátrica. Depressão pediátrica, como nós já percebemos, ela começa lá na fecundação. Que óvulo e que espermatozoide, qual a composição bioquímica que esses pais deram para esse óvulo e para esse espermatozoide. Aquilo que os pais deram já é a base. Vai formar o embrião, vai formar o bebê, com tudo que nós acabamos de falar aqui. Vai formar a criança, que vai ter um intestino e um cérebro melhor ou pior, e vai gerar uma depressão, né? Claro que interagindo com o meio ambiente, comportamento dos pais, né? Frequência vibratória desse ambiente, desses pais, tudo isso gera depressão pediátrica. Mas isso pode acontecer em qualquer momento da vida também. Às vezes foi tudo perfeito aqui nesse ambiente de infância, os pais deram tudo certinho, esses pais aqui eram muito conscientes, fizeram tratamentos, mudaram o estilo de vida, para pôr um ser humano no mundo, né? Pôr um ser constituído de várias coisas, inclusive espírito, alma, né? Cada um dá o seu nome. Então não é simplesmente ter uma relação sexual, engravidei, ok, vou criar, né? O governo ajuda da Bolsa Família. Não é só isso. É muito além disso, muito além. É um ser pensante, um ser que sente, gera, influencia na humanidade e uma série de outras questões aí. Mas tudo bem, correu tudo perfeito, gerou um ser, tudo certinho, mas na vida adulta, essa criança vira um adulto e fala, quer saber? Eu vou deixar rolar. Vou fazer tudo de qualquer jeito. Vou morrer mesmo, um dia eu vou morrer. Vou fumar, vou usar droga, vou fumar narguilé, vou fumar cigarro eletrônico, tá na moda. Vou me furar todo, vou me encher de tatuagem, né? Puro chumbo nas tintas da tatuagem. Vou usar piercing, metal em contato com o organismo, ele carrega de metal pesado, arrebenta com esse organismo.
vou furar aqui e ali, vou fazer furo, vou colocar não sei o que. Esses furos muitas vezes pegam pontos de acupuntura, desequilibra todinho o organismo dessa pessoa. Ah, vou me rebelar, não vou dormir direito, vou na noitada. Tanta coisa que esse jovem pode fazer. Estragou com a vida dele. Bagunçou esse eixo. Não adiantou nada essa infância aqui, ó. Adiantou um pouco, mas chegou uma hora ele falou, vou destruir tudo inconscientemente. Vou destruir tudo isso aqui. Né? Para acontecer isso, ocorreu alguma falha aqui. Mas aqui é na psicoterapia que se trata disso. Então ocorreu uma falha aqui, o resto foi tudo bonitinho, aparentemente bonitinho, mas ele falou, não, estou fora disso, vou me rebelar. Aí ele faz isso que eu falei, prejudicou o eixo HPA, prejudicou esse intestino, prejudicou o sistema serotoninérgico e pode até mudar o DNA, porque o RNA muda e acaba mudando o DNA, acabou. Se ele não se corrigir em tempo, o que vai acontecer? Ele vai estragar o organismo dele e o filho que ele gerar também já vai gerar como uma série de problemas. Continuando aqui, outra questão importantíssima que nós precisamos olhar no nosso cliente e nós mesmos também, porque a primeira análise começa conosco, é a dentição. Então, o nosso cliente chega, preenche a ficha lá, tá tudo perfeito, mas não sei, o tratamento não dá certo, não funciona. O que está acontecendo? O que tem com essa pessoa? Ela toma vitamina, toma proteína, fez detox, fez não sei o que lá, e não está funcionando. Tem alguma coisa falhando, eu não sei o que é. De repente pode estar aqui, ó, na dentição. Segundo a medicina tradicional chinesa, os dentes têm ligação direta com órgãos do corpo, interferindo diretamente na saúde do órgão ao qual ele está associado. Então, você já aplicou todos os tratamentos do seu cliente, está tudo perfeito. Começou com detox, desvermifugação, limpou o intestino, fez a suplementação, não sei o que lá, tá ruim ainda. Aí o que você faz? O que você esqueceu de olhar? O que você não colocou na sua fichinha lá? Os dentes. Você vai colocar na sua fichinha sobre os dentes. Tem problemas dentários? Qual dente? Você coloca uma foto lá para ele fazer um X para você, qual dente dele que está com problema. Dependendo do dente, lá na apostila tem mais detalhes lá. Aí você já vai saber. O problema dele é, sei lá, é nesse dente aqui, tá? Então você já sabe, é o fígado. Aí ele vai marcar lá, tem um problema nesse dente aqui. Confirmou, esse dente é esse. Olha o fígado dele, ó, esses dentes. Eu tenho um tratamento de canal nesses dentes aqui. Eu tenho coroa. Esses aqui são implante. Esse daqui tem não sei o que. Esse aqui tá inflamado, doendo. Esse aqui tá com cárie. Então você vai colocar lá, né? Vai pedir para ele pôr. Aí vamos supor, ele tem problema nesse dente aqui. Aí você tá dando vitamina D3 para ele. Altas doses de vitamina D3, junto com óleo de coco, ou o D3 já vem na gordura, lá no óleo vegetal, tudo direitinho. Mas ele toma, não adianta, não sobe a vitamina D dele. Aí você vai olhar na fichinha, ele tem problema nesse dente. Então, ele tem problema no fígado. Se ele tem problema no fígado, a vitamina D não é absorvida. Ele não está metilando, está com problema no fígado. Estou dizendo fígado porque é onde tem mais problema, né? Não está metilando, então vai ter problema mesmo. Entendeu? Então é assim que funciona. Intestino tem que olhar muito, né? Pâncreas, a pessoa não tem vitalidade, ela tem muita raiva, vamos colocar duas coisas aqui. Ela tem muita raiva, muita raiva, ela tem tudo para ela é extremo, é aquela pessoa que é um militante político, tudo que você fala que é contra a crença dela, ela quase mata você com o olhar, ela já sobe o tom de voz, ela já fica vermelha, ela não ouve nada, não sei o que.
é aquela pessoa, mas por outro lado, ela só fala, né, mas não faz nada. Ela só fica ativando a raiva dela e a língua dela. Fazer mesmo ela não faz. Não trabalha muito, não tem disposição física, tá sempre desanimada, não sei o que. É claro, ela tá com o fígado arrebentado, né? Aqui, o fígado arrebentado. E o fígado arrebentado, desse jeito que eu tô falando, o fígado com excesso, o que vai acontecer? Ela vai ter muita raiva mesmo, né? Ou o fígado em excesso gera raiva, ou a raiva gera excesso no fígado. Se ela tem esse excesso no fígado, ela vai ter falta no baço. O fígado rouba do baço. Então, aí você tem que fazer uma compreensão aqui para te ajudar a compreender o seu cliente. Isso daqui é fantástico. Você inseriu aqui, já o seu tratamento fica redondo, não escapa nada. Finalizando aqui essa parte, eu coloquei para vocês o livro do Gerson, da terapia Gerson, que é onde eu recomendo a gente usar. Se você não quiser usar, você não usa, você faz de outra forma. Mas aqui na terapia Gerson tá tudo que a gente precisa. Não precisa fugir daqui. Então, para você fazer um detox, para pessoa que não tem condições mesmo, né? Ela não vai ficar pagando para fazer hidrocolonterapia numa clínica, pagar lá, sai R$4.000 a média, né? Foi ano passado, acho que eu fiz, final do ano passado, R$4.000. A gente tem que fazer pra gente saber como é também, né? Se não fizer, a gente não pode nem falar, você não conhece, como é que você vai falar? Sai uma média de quatro e poucos mil reais para fazer a terapia completa. Então, você não precisa ir lá fazer, e nem precisa pedir pro seu cliente fazer. Você pode fazer assim, você pega a terapia Gerson, que ela vai fazer o detox do seu cliente, junto com outras coisas que a gente vai passar aqui também depois. Baseado em que esse detox? O que eu peguei da terapia Gerson? Os sucos. Então ele fala que é para a pessoa tomar, acho que 12 copos de suco. Tomando 5 por dia já é o suficiente, na minha experiência clínica. Se tomar o tanto que ele fala, melhor. Mas é muito difícil. Muito difícil, quase ninguém faz. Então, para facilitar, para que a pessoa faça pelo menos alguma coisa que vai fazer bem para ela, você pede para ela, toma pelo menos 5 copos de suco. Aí você pega as receitas lá, você pode passar para o seu cliente. Não é receita de nutricionista, porque não tem porções, só tem ingredientes, tá? Então você pode passar tranquilamente. Então lá vai dizer assim, para você tomar os tipos de suco e como que prepara, quantos ingredientes, é mais ou menos 3 ingredientes para cada suco. Então toma um de manhã, toma 2 ou 3 de manhã, que é melhor tomar de manhã, tá? Porque tem o longo do dia para ir jogando as toxinas para fora. Toma mais um de tarde e mais um no final da tarde. É uma delícia isso aqui. Depois que a gente começa, nunca mais a gente consegue ficar sem. E faz essa terapia Gerson. Lá no livro que eu coloquei para vocês vão entender bem toda a terapia. Não vale a pena eu falar tudo aqui, porque vai ser desperdício de tempo meu e de vocês. E Gerson também ensina a gente a fazer enemas. Esse aqui é para todos os clientes, tá? Para todos. Se o seu cliente não quiser fazer, não insista. Porque depois ele pode te acusar de alguma coisa. Mas quando ele pega confiança em você, você explica para ele que não tem problema nenhum, que não é invasivo, não é considerado como invasivo, tá? Então a gente pode tranquilamente recomendar para o nosso cliente. O enema, vocês vão ver também, tem inteirinho lá explicando passo a passo do enema, e eu também coloquei na apostila alguma coisa. Então o enema, normalmente a gente inicia o nosso cliente ele fazer com água salgada apenas, depois com glicerina. Depois eu vou dar o passo a passo lá no último módulo, que eu vou dar os passo a passo, daí eu coloco isso para vocês. Primeiro água, para quê? Para ir dando uma limpada e já ir removendo o excesso de impureza do intestino. E para o cliente
acostumar também. Depois com glicerina, ele pode fazer com cloreto de magnésio, né? Esse eu não uso muito, mas pode fazer também, quando é muito grave o caso. Tem muita gente que tem... agora eu tô com uma menina de 14 anos, ela está com fezes empedradas no intestino. Já está empedrando, né? A radiografia já mostrou. Então, a gente já recomenda aqui fazer o enema de sulfato de magnésio, que já vem o envelopinho direitinho. Aí depois está tudo explicadinho na apostila. E depois, por último, vai para o enema de café. Esse café tem que ser um café orgânico. Quem tiver interessado, eu passo o site onde você comprar um café de confiança, que é o que eu uso, que a gente usa aqui em casa e que eu recomendo para os meus clientes. Tem outros bons? Com certeza deve ter. Eu vou mostrar, vou dar o que eu uso, inclusive tem no nosso site lá. E tem o importado também, que é o primeiro, que é o melhor de todos. Mas além de ser muito caro, você só pode comprar acho que de 1 em 1, se eu não me engano. E não é certeza que chega, né? Não é certeza. Aí não vale a pena. Se tem um na mão que funciona bem, pra quê, né? Importar. Enfim. Então, como é que funciona o enema? Tem a receita direitinho como fazer esse café morno aqui. Nunca frio. Vai causar uma baita de uma cãibra. Se fizer frio não vai fazer o efeito. Então se pendura esse saquinho coletor de urina, geralmente. Você compra esse kitzinho aqui, um saquinho coletor. Eu comprei um lote agora recente. Eu não me lembro quanto tá isso. Acho que foi R$19 que eu paguei. É bem baratinho. E você usa esse aqui por bastante tempo. Você só vai trocar a pontinha aqui, que é a sonda que você vai comprar, que custa baratinho também, que custa R$2 ou R$3. Então você pode ou trocar a sonda todo dia, quando você usar, ou você lavar no chuveiro com água quente, passar álcool, tudo direitinho. Essa ponta aqui, a sonda, é a que vai ser introduzida aqui, através do ânus, vai introduzir no intestino, um pedacinho da sonda. É uma sonda flexível, não pode forçar, tem tudo explicadinho passo a passo. Introduzida aqui, lembrando primeiro com água salgada, depois com silicone, depois com o café. Introduzida aqui no intestino, tem a posição certinha para a pessoa ficar. Vai fazendo a massagenzinha na barriga, tá? Do jeito certo, de baixo para cima. Para quê? Esse líquido, você vai abrir a presilhinha aqui, aos pouquinhos vai entrando no intestino, e ele vai encher o intestino, porque você começa com 1 litro, depois 1,5 litros, depois 2 litros desse café, e vai entrar pela veia porta, vai entrar no fígado, e o café ele tem palmitato, ele tem vários ácidos importantíssimos para fazer essa limpeza hepática, e vai entrar também na vesícula. O que vai acontecer com esse organismo aqui? Vai limpar esse fígado, vai limpar essa vesícula, vai tirar pedra, vocês vão ver que sai pedrinhas amolecidas, tá? Não sai pedra de cálcio não, a pedra sai mole, mais molinha. Vai evacuar um monte de pedrinhas, vai limpar essa vesícula, vai limpar esse fígado, consequentemente, o sangue que passar aqui por esse fígado e vai para o pulmão, vai para o cérebro, vai limpinho, vai oxigenado, vai sem gordura, sem toxina. Nossa, vai fazer um milagre no corpo dessa pessoa. E vai potencializar movimentos peristálticos para esse organismo, esse intestino funcionar direitinho. Fazendo essa limpeza hepática e corrigindo esse intestino, o que vai acontecer? O sistema serotoninérgico volta a funcionar com 100% de eficácia, como se essa pessoa fosse uma criancinha. Só que já não está mais em formação, já está o produto final, que é o adulto, então não é prejudicado mais. Esse bem-estar, só quem faz sabe o bem-estar que dá isso, a clareza mental, a paz interior,
tudo isso, parece que o nosso espírito volta para o corpo. É muito gostoso. A disposição física, tudo funcionando direitinho, é muito bom. E aí tudo vai funcionar melhor. O que vai acontecer aqui no cérebro? Vai ajudar a limpar a toxina e tudo mais. E essas doenças mentais, psíquicas, psicológicas, emocionais vão sumindo, sumindo, sumindo. Para quem trabalha com a psicoterapia, fica muito tranquilo de fazer o trabalho. O seu cliente vai começar a entender muito rápido. Tem insights assim, você está fazendo a terapia, ele está tendo insight. Cada sessão que ele vai, ele já sai diferente. Não precisa ficar lá tanto tempo mais junto com você, fazendo a psicoterapia. Então é maravilhoso. O bem-estar todo funciona direito, diabetes começa a sumir, problemas de aterosclerose não, é pressão alta, colesterol, tudo vai melhorar, tudo. Sistema linfático, tudo. Então essa é a primeira fase do tratamento. O cliente chegou para você, fez o levantamento, o que você vai dar para todo cliente? Com exceção de criança, tá? Criança a gente não faz isso aqui. A gente não recomenda. Então você dá, olha, oligoelementos, os sucos e o enema. Comecinho do tratamento. Claro, salvo alguns clientes que chegam lá com um impedimento qualquer, um outro tipo de situação, aí a gente vai avaliar. Mas assim, mais de 90% do cliente é por aqui que a gente começa. E a pessoa começou a fazer isso, né, vai ter a frequência. Quando a pessoa está muito, muito ruim, é todo dia esse enema de café. Todo dia. No primeiro, segundo, terceiro dia, o enema de água salgada. Quarto, quinto, sexto dia, enema de glicerina. Não, quarto dia, enema de glicerina. Quinto dia, pode ser glicerina ou não, vai depender. Sexto, sétimo, oitavo em diante, enema de café. Então, olha, 20 dias seu cliente volta, 25 dias ele volta para você e ele fala, olha, nem preciso de tratamento mais, já estou ótimo. Mas você fez o levantamento e você faz de novo, você vai ver que as queixas dele diminuíram muito. Diminuiu muito, mas vai ficar alguma coisa. Aí você fala, não, vamos pegar seus exames laboratoriais e vamos ver o que a gente precisa tratar aqui. Então é isso.